Fala galera, nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre orçamento pessoal. Como fazer, como ter e como conduzir o seu orçamento. Você tem um orçamento pessoal? Então cola no Talma que eu vou te ensinar como é que a gente faz um orçamento rapidinho. Galera, a verdade é que planejar as finanças é um grande desafio para a maioria de nós brasileiros. A gente não teve educação financeira nas escolas e isso tem reflexo na nossa vida inteira. Então, para levar esse conhecimento a mais pessoas, se inscreve aqui no canal e clica no gostei para que o YouTube multiplique esse conhecimento. Mas afinal de contas, quais as vantagens de ter um orçamento pessoal? Eu poderia passar horas aqui falando para vocês sobre essas vantagens, mas a maior delas é você ter uma organização financeira. Algo que possa te garantir segurança nos seus momentos ruins da vida e evitar que você caia nas armadilhas das dívidas. Ok, mas o que é um orçamento pessoal? É uma ferramenta de controle das suas receitas e das suas despesas. E aqui é importante que a gente tenha essas definições bem claras. O que é receita e o que é despesa. Receita é todo o capital que você recebe. Ela pode ser classificada como receita fixa ou receita variável. A fixa é aquela que você tem com frequência, como o seu salário ou a renda de um aluguel. Já a receita variável é aquela que você recebe de forma esporádica, oriunda da venda de um bem ou de algum investimento, algo que você não espera receber, como a restituição do imposto de renda e até mesmo o seu 13º salário. É polêmica, eu sei, a definição de 13º como receita variável. Mas a ideia aqui é que você tenha uma educação financeira para não contar com o 13º como uma receita fixa. Porque se contar, ele não vai se somar em nada ao seu patrimônio. Você termina gastando por conta mesmo antes de receber o 13º. Dentro das suas receitas, você tem que ter uma renda que você vai classificar como a sua renda principal. Essa é a receita mais confiável que você tem. Já a despesa é todo o capital que se gasta e também se classifica como fixa ou variável. A despesa fixa é aquela que você tem frequentemente e de forma recorrente, como a alimentação, a despesa de saúde, energia, água, transporte, educação, moradia e outras despesas que são consideradas essenciais. A despesa variável, assim como a receita, é algo também eventual, como uma viagem que você fez, os impostos que você tem a pagar, o conserto do carro que eventualmente vai ter uma pane, um jantar fora, um cinema, enfim, todas as despesas que são mais fáceis de serem cortadas do seu orçamento. No seu orçamento é importante que todos os gastos estejam dentro da sua renda principal. Se isso for muito difícil para você, estabeleça que as suas despesas fixas devem sair da sua renda principal e que as suas despesas variáveis vão sair das outras rendas que você tem. Você deve fazer o orçamento de forma periódica e consistente. Por exemplo, se você recebe um salário mensal, você vai fazer o seu orçamento mensalmente. Isso quer dizer que uma vez por mês, você vai sentar e vai escrever o seu orçamento daquele mês, de forma que você saiba realmente tudo que você está recebendo e tudo que você está gastando naquele mês. Existe uma máxima da gestão que diz que não se melhora um processo que você não consegue controlar. Eu costumo comparar com o velocímetro do nosso carro. Se a gente não ficar de olho nele, a gente perde a noção da velocidade do carro e pode levar uma multa a qualquer momento. Da mesma forma funciona com as nossas finanças. Se a gente não tiver uma ferramenta de controle do nosso orçamento, provavelmente vamos perder o controle e vamos nos endividar. Mas Talma, qual é a ferramenta que eu devo utilizar? Galera, a ferramenta que eu sugiro é aquela que você se sente mais à vontade com ela. Aquela que você tem mais intimidade, que você consegue trabalhar com mais facilidade. Se você tiver dificuldade tecnológica, use o caderninho mesmo, não tem problema. Mas tenha um caderninho organizado. Dessa forma, mesmo utilizando algo muito simples, você vai ter a sua ferramenta de controle do orçamento. Muitas pessoas utilizam também aplicativos de celular e de computador. Esses aplicativos são gratuitos e estão aí na internet para você fazer o download, ou estão mesmo no aplicativo do seu banco, dê uma olhada lá. Costumam ser bem simples. Uma das formas muito utilizadas é uma planilha do Excel. Eu particularmente uso essa ferramenta. Então quer dizer que ela é melhor?
do que o caderno e melhor do que os aplicativos? Não, não é isso. Como eu falei para vocês, nós devemos utilizar a ferramenta que a gente se sente mais à vontade. No meu caso, eu comecei a utilizar o Excel para tirar as faltas das contas, para eu não esquecer de pagar, porque alguma conta, eventualmente, eu sempre esquecia e terminavam cortando a minha energia. De posse dessa ferramenta de controle do orçamento, vocês vão colocar todas as suas despesas e suas receitas mensais e comecem a classificar essas despesas de forma percentual. Tipo, você tem que saber quantos por cento você está pagando de educação, quantos por cento você está pagando de suas necessidades básicas, etc. Assim você vai construir um orçamento inteligente. Essa questão de pensar de forma percentual é importante para que a gente possa começar a virar a nossa chave mental financeira. Afinal, todos os índices de investimentos, despesas, receitas e impostos são descritos de forma percentual. E aí, eu vou citar aqui para vocês um exemplo de orçamento em percentuais que eu aprendi com alguns livros que eu li. E eu sugiro que vocês leiam também, como O Homem Mais Rico da Babilônia e Pai Rico, Pai Pobre. Dividindo então o seu orçamento, você pode ter da seguinte forma: 55% para necessidades básicas, 10% para liberdade financeira, 10% para longo prazo, 10% para educação, 10% para lazer e 5% para a sua reserva de emergência. As suas necessidades básicas são aquelas que vão estar incluídas ali dentro das suas despesas fixas. É a sua moradia, sua alimentação, transporte, escola dos filhos e os seus gastos com saúde. No lazer, você vai incluir aquilo que você gasta com divertimento, sem considerar gastos excessivos, com compras, por exemplo. Você pode comprar uma bolsa na Riachuelo. Pode ser considerado uma necessidade básica dessa forma, mas se você comprar uma bolsa da Louis Vuitton, não vai ser considerada como uma necessidade básica, vai ser considerada como lazer. Nos 10% da educação, você vai colocar os livros que você compra, os cursos que você realizar e tudo aquilo que for relativo à educação e que não seja a escola das crianças. Se você investir num seminário, por exemplo, ou num congresso, para isso você vai ter que viajar. Será uma viagem de educação. Então é classificado dentro dos 10% da educação. Não será uma viagem de lazer. Dentro dos 10% para longo prazo, são aquelas compras e gastos que você vai ter acima de 2 anos, já que menos que isso não se considera longo prazo. Por exemplo, a troca de um carro, a faculdade do seu filho, que você está economizando para poder pagar no futuro, ou a compra de um imóvel que você vai comprar para a sua família. Talma, e os investimentos estão aonde? Estão nos 10% da liberdade financeira. Aqui eu digo que você tem que guardar pelo menos 10% da sua renda para você construir a sua liberdade financeira. Esses 10% você vai diversificar em diversos investimentos. Em outro vídeo eu vou falar com mais detalhes sobre esses 10%. E os 5% da reserva de emergência é aquele dinheiro que você vai ter também investido, contudo, em uma renda fixa com liquidez diária. A reserva de emergência, pessoal, como o próprio nome diz, você não pode tocar. É somente para caso de emergência. Para você não ter que mexer nas suas necessidades básicas. Não cortar o seu lazer, nem a educação, nem os gastos de longo prazo. Eu vou falar em outro vídeo também sobre reserva de emergência com mais detalhes. Aí o pessoal sempre me pergunta: e quem não tem salário fixo, como é que constrói um orçamento? Nesse caso, pessoal, você tem que fazer uma estimativa daquilo que seria sua renda principal e fazer o orçamento baseado nessa estimativa. Desconsidere qualquer renda mais variável, aquilo que você não tem certeza que vai receber ou que você já sabe que não vai receber todo mês. Outra dúvida muito louvável em termos humanitários é: Talma, e se eu quiser fazer uma doação, de onde que eu vou tirar a minha doação? Nesse caso, você vai retirar dos 55% das necessidades básicas, porque é o maior percentual que você tem. Se você for tirar dos outros percentuais, de 10% e 5%, você vai sentir cair muito aquela categoria. Mas se você tirar dos 55%, você não vai sentir tanto no seu orçamento. Aí vem aquela pergunta matadora: Talma, eu gasto mais de 55% com necessidades básicas. O que eu devo fazer?
A resposta para isso é uma única palavra, pessoal: disciplina. Você precisa estabelecer disciplina no seu orçamento para não fugir desses percentuais de forma muito grande. Reveja todos os seus gastos. Naturalmente, você vai perceber que existe alguma torneira aberta que está vazando o seu orçamento e você, sem perceber, às vezes, já está acostumado com aquela situação que você tem como algo esporádico, algo supérfluo, mas ela é recorrente e você já está classificando como uma necessidade básica. Seja disciplinado e corte esse gasto supérfluo de forma a encolher as suas necessidades básicas. Gostou das dicas? Então, pessoal, clica aqui no gostei abaixo, se inscreve no canal para que a gente possa levar esses conhecimentos a mais pessoas. Cola no Talma e um grande abraço a todos.